Oi, pessoal, vamos nessa continuação então do sistema digestório, falar agora da parte abaixo do diafragma. Então, nós vamos ver, além do esôfago propriamente dito, que a gente já viu na aula passada, nós vamos ver o tubo digestório como um todo. Então, como a gente já viu na aula anterior, o sistema digestório ele vai ser didaticamente, apenas didaticamente, dividido numa porção supradiafragmática. Então, a gente falou da cavidade oral, faringe e esôfago, e uma porção infradiafragmática, que é uma porção realmente maior do tubo digestório, onde nós vamos ver aqueles centímetros finais do esôfago, chegando no estômago, se continuando no intestino delgado, que se comunica no final com o intestino grosso, e esse bolo, o que não é aproveitado, que for excretado, vai ser liberado através do reto por uma abertura que a gente chama de ânus. Então, quando a gente fala da cavidade abdominal, da região abdominal propriamente dita, é anatomicamente importante a gente ter algumas considerações. Primeira coisa, a gente está falando de uma cavidade que está abaixo aqui do tórax, então a cavidade abdominal está abaixo do tórax e é separada do tórax, a gente já viu, por um músculo chamado diafragma. Então, na verdade, esse músculo diafragma fecha a abertura superior do abdômen, da cavidade abdominal. E se a gente pensar inferiormente, entre os ossos do quadril e o osso sacro, existe uma abertura, e essa abertura que recebe o nome geral de períneo, então vai ser a abertura inferior. A musculatura pélvica, então a pelve é essa região da cavidade abdominal entre os ossos do quadril. Então, a musculatura pélvica fecha esta cavidade abdominal inferiormente. Então, as nossas vísceras, além de estarem presas por uma membrana, que a gente vai ver ao longo dessa aula, elas também vão se posicionar e vão se apoiar sobre uma musculatura, e essa musculatura então fecha esta delimitação inferior. O que mais é interessante a gente saber quando a gente pensa na cavidade abdominal de uma maneira geral? Imagine então que eu tenho esta abertura superior fechada pelo músculo diafragma, abertura inferior fechada pelos músculos pélvicos. Posteriormente, lateralmente, anteriormente, eu tenho uma série de músculos abdominais e dorsais que garantem, então, a manutenção das vísceras, das estruturas dentro dessa cavidade. Agora, um ponto interessante é que essa cavidade por dentro, ela é toda revestida por uma membrana serosa. E essa membrana serosa que reveste internamente a cavidade abdominal recebe o nome de peritônio. A gente vai falar do peritônio um pouco mais adiante, mas para a gente entender direito como está estruturado o peritônio, eu considero mais didático a gente ver primeiro as várias estruturas que estão ali dentro. Porque se a gente olhar, enquanto a cavidade torácica tinha apenas pulmões e coração e algumas pequenas estruturas, como o próprio esôfago passando por ali, a cavidade abdominal é repleta, ela é cheia de estruturas, são todas estruturas apoiadas e imbricadas umas nas outras, cada uma com a sua posição certinha. Então, que estruturas, que vísceras abdominais nós vamos encontrar? Primeiro, elementos principais, que a gente poderia considerar principais, do sistema gastrointestinal, ou a maioria dos elementos do tubo digestório, como o finalzinho do esôfago, estômago,
intestinos delgado e grosso e glândulas anexas, sem considerar as glândulas salivares, ou seja, fígado e pâncreas. Nós também encontramos o baço, também encontramos os componentes do sistema urinário, também vamos encontrar junto aos rins as glândulas suprarrenais e também vamos encontrar uma quantidade grande, a gente vai falar disso numa próxima aula, de estruturas neurovasculares importantes. Então, nós vamos encontrar nervos importantes e vasos importantes. A gente vai falar de alguma coisa, não na próxima aula, na outra. Eu já comentei com vocês na aula anterior que o tubo digestório, ou seja, partindo do esôfago até o reto, ele é composto por uma sequência de estruturas de tubos com formatos com características diferentes, mas de uma maneira geral, eles apresentam uma mucosa, uma submucosa, uma muscular e uma serosa. Então, nós temos 4 camadas compondo esse tubo digestório, e o que nós vemos é que, conforme nós estamos numa região diferente do tubo digestório, nós vamos ver características diferentes nestas camadas, mas nós encontramos sempre as 4 camadas. Então, nesse exemplo, eu estou vendo o intestino delgado com grandes projeções para dentro da sua luz, com vilosidades, que são essas dobraduras que nós vamos encontrar, que é uma estratégia biológica para aumentar a superfície de contato. E aqui nós vemos uma mucosa, uma submucosa, uma muscular e uma serosa. Então, isso se repete do esôfago até o reto. Então, se a gente for fazer uma comparação, a mucosa do esôfago é proporcionalmente mais fina que a muscular. Se eu olhar agora o estômago, tem uma mucosa enorme e eu tenho até uma muscular razoavelmente desenvolvida. Comparando com o intestino delgado, tem uma mucosa gigantesca e uma muscular fininha, fininha, fininha. E se eu comparar agora o intestino delgado com o intestino grosso, a mucosa é menor e a muscular é maior. Por quê? Porque mais do que absorver, eu tenho que fazer o trânsito de um bolo fecal que está se formando. Então, eu tenho que ter mais músculos que sejam capazes de empurrar esse bolo, tá? Então, conforme a função, nós vamos encontrar características diferentes, mas sempre repetindo mucosa, submucosa, muscular, serosa. Mucosa, submucosa, muscular, serosa. E assim por diante. Bom, seguindo o tubo, como a gente estava vendo na aula anterior, então nós passamos pelo diafragma, nós vamos encontrar uma abertura do diafragma específica para a passagem do esôfago. Essa abertura é chamada de hiato esofágico. Hiato esofágico é um espaço como se ele fosse não fechado, mais ou menos como a gente viu lá naquelas superfícies ósseas, né? Então, o hiato simplesmente não fechou e ficou essa abertura. Por quê? Porque são regiões diferentes de músculo diafragma durante o desenvolvimento embrionário que se encontram da esquerda para a direita, de frente para trás, e ficou essa região aberta. Essa região aberta é o hiato. Então, nós vamos encontrar o esôfago passando por esse hiato esofágico. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato? Essa abertura fica um pouquinho maior que o que deveria e um pedacinho do estômago consegue entrar na cavidade torácica. Então, é uma situação que pode gerar muito desconforto. Isso, se vocês quiserem, a gente pode fazer depois discussões separadas.
Então, nós temos aqui nessa porção final do esôfago o esfíncter inferior do esôfago, que ele se confunde então com essa junção do estômago e se confunde então com esse esfíncter, que na verdade impede que o estômago esvazie e reflua para o esôfago. Então, a cárdia vai ser um esfíncter, vai funcionar como uma válvula, impedindo que tudo que passou do esôfago para o estômago retorne para o esôfago. É claro que isso não funciona tão bem em crianças, em bebês, e em alguns adultos que têm aquilo que a gente chama de refluxo gastroesofágico. Então, às vezes, a pessoa tem a sensação de queimação aqui em cima, ou às vezes até na garganta, porque tem refluxo, então o ácido produzido no estômago acaba danificando, acaba machucando a mucosa do esôfago. Isso é um problema que tem que ser tratado. Quando a gente olha para o estômago, nós vamos ver que ele pode ser dividido em algumas regiões de uma maneira bem fácil. O estômago está para o lado esquerdo, então vocês veem que o que acontece é que o esôfago, ao passar pelo músculo diafragma, ele se projeta nesse terminalzinho dele aqui para a esquerda, se comunica então com o estômago, que se projeta mais ainda para a esquerda. Nós vamos encontrar essa porção acima da cárdia, acima do esfíncter, que a gente chama de fundo. É uma região que normalmente não tem acúmulo de comida, porque é uma região que, estando em posição ereta, não vai encontrar diretamente com a comida, a menos que a pessoa tenha o hábito de comer e se deitar. Isso é um problema, muitas vezes, para o refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque a cárdia tem que lidar, além de se manter fechada durante os movimentos do estômago, ela ainda precisa se manter fechada e trabalhar contra uma pressão aqui dentro, querendo voltar, caso a pessoa tenha enchido o estômago e deitado. Tá? Então, o ato de deitar logo após a refeição também é um problema para quem tem refluxo gastroesofágico. Bom, então nós temos esse fundo, que é essa porção que está em posição anatômica acima da cárdia, e essa região maior aqui, ó, do estômago, que é toda essa região abaixo do fundo e que é compreendida por uma curvatura maior do estômago e uma curvatura menor do estômago. Então, toda essa região vai receber o nome de corpo do estômago. Após a curvatura menor do estômago e a curvatura maior do estômago, nós temos uma região onde esse corpo começa a se afinar. Se afinando, a gente chama isso de antro pilórico. Antro é uma região que antecede, é como se fosse quase um vestíbulo, tá? Então, alguns autores, dependendo do livro, vocês vão ver simplesmente chamando de antro, antro pilórico, piloro, vocês vão ver vários nomes. O canal pilórico, quando vocês tiverem a oportunidade de mover, de manusear as peças anatômicas, vocês vão ver que é uma região muscular muito forte, muito definida. Nós temos uma espessura da musculatura muito grande aqui. Então, aqui eu tinha parede que antecede, que vai chegar, né, depois do corpo e do estômago, está chegando no piloro. Por isso que é a região do antro. E aqui é a região do piloro, que é outro esfíncter, é outra válvula. Então, enquanto eu estou digerindo o alimento, ele se mantém fechado, ele não deixa esvaziar o estômago, tá? Então, esses dois esfíncteres do estômago são muito importantes. Um para evitar o refluxo para o esôfago e outro para evitar que o estômago esvazie antes do tempo. Então, nós temos cárdia, fundo, corpo e piloro. Alguns autores separam como antropilórico.
Se nós olharmos, tirarmos a serosa que reveste externamente o estômago, nós vamos ver que tem várias camadas de musculatura. Então, nós vamos ver os músculos ou fibras musculares numa direção e em outra. Por quê? Porque o estômago, ele tem que ser capaz de realmente misturar, de ser muito forte para mover e misturar esse alimento, de uma maneira que esse alimento tenha um contato melhor, tanto com a mucosa interna, como com todo o suco gástrico que está sendo produzido. Isso melhora a eficiência da digestão. E se eu abrir esse estômago e olhar lá dentro, essa é a aparência da mucosa do estômago. Então vocês veem que ele é todo pregueado. Essas pregas aqui são normais. Por quê? Porque a mucosa é espessa, eu tenho que produzir muitas coisas por essa mucosa, vou mostrar muito rapidamente para vocês. Isso não é uma aula de histologia, é uma aula de anatomia. Mas também o que acontece? Essa mucosa toda pregueada, quando o estômago está vazio, ela fica realmente toda pregueada. Quando o estômago se expande, ela se distende. Então, nós conseguimos ter uma distensão maior ou menor do estômago, graças a esse pregueamento aqui da mucosa. E se eu pegar a mucosa e olhar agora um detalhezinho, essa aqui é a luz do estômago, e eu vou ver que na mucosa tem um monte de buraquinhos. E olhando em detalhe, esse buraquinho ele se continua com um canalzinho aqui, outro canal aqui, outro canal aqui. Então, de uma forma geral, isso daqui, cada conjuntinho desse é chamado de glândula gástrica. Eu não sei se na fisiologia ou na histologia tem outra denominação. Isso aqui é uma denominação antiga, então pode ser que alguma coisa tenha mudado. O que importa e que não mudou é que, olhando a superfície daquela mucosa, a gente vê buraquinhos e esses buraquinhos dão uma comunicação para um canal. Se eu olho esse canal com mais atenção, eu vou ver que existem células que produzem muco, que são as células que a gente vai chamar de caliciformes, elas produzem uma quantidade grande de muco, e eu vou encontrar células também que fazem outras duas funções importantes. Isso a gente vai ver com detalhes na histologia e na fisiologia, só para a gente juntar com o macroscópico. A gente encontra células que se chamam de parietais, que produzem uma substância muito importante que elas produzem é ácido clorídrico. Eu produzo ácido clorídrico? Sim, nós produzimos ácido clorídrico e o pH do nosso estômago chega a 2, muito ácido, tá? E as células principais que produzem pepsinogênio. O que acontece? Vocês vão ver lá na fisiologia que esse ácido não é só importante para matar bichinhos que a gente tenha comido sem querer numa saladinha Disney ou que tenham vindo sem a gente perceber. Esse ácido também é importante para ativar esta enzima. E essa enzima, quando é ativada, vai digerir proteínas. Então, a gente precisa fazer esta ativação lá dentro do estômago. E por que a gente produz muito muco? Porque quem protege a parede do estômago do ácido é o muco. Então, como o nosso esôfago e a nossa faringe não produzem tanto muco quanto o estômago, a gente sente aquela queimação se tiver refluxo. Bom, terminando o estômago, então, esse alimento passando pelo piloro, pelo canal pilórico, né? Aqui está representado o finalzinho do estômago, meio em transparência, que está o piloro. Ele vai se continuar num tubo, agora menor, de calibre único, então não é aquele tubo alargado que é o estômago, mas agora com calibre único mais fino. E esse tubo de calibre único mais fino é um tubo curto, tem um pedacinho inicial curto, o tubo é bem grande, é o intestino delgado, mas a sua primeira porção recebe o nome de duodeno. Então, o duodeno se liga ao piloro, se continua no piloro,
ele também produz muito muco e ele tem uma outra característica que permite que esse ácido que é jogado aqui para dentro seja neutralizado. O que que acontece no duodeno? Neste duodeno nós temos a abertura do canal pancreático e do canal biliar. Então, os sais pancreáticos vão ajudar a neutralizar esse ácido que foi jogado para cá. Então, o duodeno é essa porção curtinha aqui. Depois a gente vai, na próxima aula, vocês vão ver como é que se posiciona o pâncreas e como se posiciona o próprio fígado em relação ao duodeno e ao estômago. Eles estão muito próximos. O que importa é que a gente tem, então, essa sequência do tubo aqui curtinha, formando um C. Parece um C, né? Então, nós temos essa região onde ocorre a liberação do suco pancreático e dos sais biliares. Então, essas substâncias todas sendo liberadas aqui ajudam a não só a emulsificar gorduras, a digerir outras coisas, como também neutralizar o ácido que foi jogado aqui pelo estômago. Por isso que o piloro tem que se manter fechado, muito bem fechado, para não esvaziar na hora errada, porque quando o estômago esvazia, é o momento em que bile e pâncreas têm que jogar os seus produtos para lá também, para fazer o trabalho na sequência certinha. O que é interessante? Aqui eu vou trazer uma curiosidade para vocês. O duodeno, como classicamente a gente conhece, a primeira porção de intestino delgado, ele vai ter mais ou menos 25 centímetros, mas o nome dele é derivado, claro que não são 12 dedos meus, são dedos grandes de uma pessoa grande, ele é chamado de duodenum digitorum. Por quê? Porque se via antigamente, isso está no latim, o comprimento dele era equivalente a 12 dedos. Então, o comprimento, eu falei largura, mas é o comprimento do tubo, é equivalente a 12 dedos, duodenum digitorum. Bom, vou dar para vocês uma breve apresentação. A gente viu aqui, ó, o esôfago chegando no estômago, o fundo, o corpo do estômago, o piloro. O piloro se conecta com o duodeno, ó, esse C invertido aqui, ó. Olha que bonitinho. Nesse C invertido, quem está se conectando é uma parte do pâncreas. Vocês vão ver na aula que vem. O pâncreas se conecta aqui no duodeno. E isso facilita o trânsito, então, dos sais, do suco pancreático diretamente para o duodeno. Também existe uma porção especial ligando o ducto que leva os sais biliares também para o duodeno. Então, quando a gente olha agora o duodeno numa posição anatômica, aqui o estômago foi cortado, aqui a gente vê então por trás do estômago está o pâncreas, o fígado estaria aqui, ó, ele foi retirado. Nós vemos uma porção superior, uma porção descendente, uma porção inferior e uma porção ascendente, que vai conectar o duodeno com a próxima porção do intestino delgado, que se chama jejuno. Nessa porção aqui, ó, descendente, é onde nós vamos encontrar pequenas elevações, projeções para dentro da parede, da luz do duodeno, que a gente chama de papilas. Então, essas projeções ou essas papilas são as papilas duodenais. A papila duodenal maior é aquela que permite, então, a conexão e o envio do suco pancreático e dos sais biliares para dentro do duodeno. Bom, então nós temos na sequência do duodeno, nós temos então uma porção intermediária do intestino delgado, que é chamada de jejuno, ou equivalente a intestino vazio, quando o indivíduo está em jejum,
né? O jejuno é a porção maior do intestino delgado, então ela vai apresentar de 3 a 5 metros. Ah, mas como é que eu sei que são 3 ou 5? Depende do tamanho da pessoa. E o que chama atenção é o seguinte: se eu olhar agora a sequência do jejuno, a terceira parte, que é chamada de íleo, e o nome íleo vem de voltas do intestino, são voltas, né, desse intestino, e ele é menor, tem 1 metro e meio, eu não vou saber, dentro daquela quantidade de alças intestinais, quem é jejuno, quem é íleo. Eu sei quem é o duodeno, porque é só eu olhar o estômago, eu acho aquele Czinho ali abaixo do estômago, eu já sei que aquilo ali é o duodeno. Eu sei que ele está ali associado ao pâncreas, eu sei que é o duodeno. Ah, a sequência do duodeno quem é? Jejuno. Então, isso já me facilita. Mas como é que eu sei diferenciar o jejuno do íleo? Isso é um problema. Vocês vão olhar na peça e vocês vão dizer: e aí? Como é que eu diferencio? Então, existem duas coisas. Primeira coisa, se eu abrir o intestino, eu vejo que o jejuno é cheio de prega. Ó. Ele é um tubo e na parede desse tubo ele vem todo assim, cheio de pregas. Isso são pregas. Se eu olhar com uma super lupa para essas pregas, eu vou encontrar as vilosidades. E se eu olhar com um microscópio para as vilosidades, eu vou encontrar as microvilosidades. Então, são graus diferentes de dobraduras para a gente aumentar a área de superfície de uma maneira assim absurda, tá? Então, o jejuno apresenta as pregas. Se eu abrir o ilho, ele praticamente não tem prega. Maravilha! Então, se eu quiser diferenciar o jejuno do ilho, é só eu abrir o intestino, já sei quem é quem. Mas isso não faz muito sentido, até porque, por exemplo, no cadáver eu vou ter que abrir todas as vezes o intestino para saber quem é quem. Não, existe uma outra informação interessante. Então a gente vai ver que existem arcos, ó, de artérias, e isso a gente vai ver na última aula de digestória, eu vou falar com mais detalhes sobre isso. A gente vê que tem várias artérias formando arcos aqui e aqui. Só que os vasos que vêm retos desses arcos para a parede do intestino no jejuno são mais longos do que no ilho. Então eu consigo ver um vaso longo e um vaso curto. Se ele for longo, é jejuno. Se ele for curto, é ilho. Isso já me facilitou a vida. Opa, ótimo. Por quê? Ah, mas tudo bem, eu posso chegar e dizer, mas o ilho é quem se comunica com o intestino grosso, é só procurar por lá. Realmente, a referência que a gente usa. Eu uso o duodeno por um lado, para saber onde é que está o jejuno, e eu uso o intestino grosso pelo outro, para saber onde é que está o ilho. Mas e no meio do caminho, como é que eu vou saber? Eu olho os vasos retos. Os vasos retos do ilho são curtinhos, do jejuno são longos, tá? Fora que no ilho nós vamos ter mais tecido adiposo aqui dentro, em volta desses vasos, em volta do tubo propriamente dito. Aqui em detalhe maior. Então, olha só, na figura A, nós temos vasos retos bem mais longos que na figura B. Então, esse aqui é jejuno e esse aqui é ilho. Isso já facilita a nossa vida. Bom, agora eu vou olhar um detalhe do intestino delgado, tanto faz jejuno ou ilho. Eu vou olhar lá dentro, no jejuno é mais comum, eu vou ver aqui todas aquelas pregas na luz. Se eu olho a prega na luz, aquilo que eu comentei com vocês, eu vou ver que cada uma dessas pregas, olhando com uma lupa, ela também é pregueada e vai formar esses dedinhos aqui, ó. Então, estas aqui são chamadas de vilosidades. E quando eu olho para a parede de cada uma dessas células que reveste a vilosidade, aí que eu vou ver que ela também forma
microvilosidades. Isso é uma estrutura celular, aqui é uma estrutura do tecido, tá? Mas o que me chama atenção? Quando eu olho cada uma dessas vilosidades, eu vejo que tem internamente na submucosa e junto da mucosa aqui, subindo um ducto em fundo cego. Isso nos lembra quem? Vaso linfático, que começa em fundo cego. Então, é um vaso que começa em fundo cego, na ponta aqui da vilosidade, desce e se conecta com um vaso linfático aqui embaixo. Aqui tem outro que começa em fundo cego e se conecta com o vaso linfático. Esses vasos linfáticos, esses ductos aqui, esses microvasos são circundados por uma rede capilar sanguínea. Então, o que chama atenção? Isso aqui vocês devem ver em detalhes lá na fisiologia, na histologia, mas o que é importante? Aqui existe um mecanismo de absorção de gordura e transporte da gordura para esses ductos. Então, a gordura, quando é absorvida no intestino, ela não vai para o sangue, ela vem para os ductos linfáticos. Por conta disso, a linfa, que é um líquido translúcido como água, quando está embebida dessa gordura, ela parece o quê? Se a gente pegar água, pegar e derreter manteiga na água, que cor que isso vai ficar? Vai ficar branco, vai parecer leite. Por isso esses ductos são chamados de ductos lácteos, porque eles ficam repletos de uma substância, de um líquido que parece leite, quando a gente se alimenta. Então, os ductos lácteos se conectam com vasos linfáticos e esses vasos linfáticos transportam lá para a cisterna do quilo. Eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhe na outra aula, quando a gente falar de vascularização, e vai levar então essa gordura via sistema linfático lá para cima, para depois se unir ao sangue. Então, a gente fala que esses ductos, essas vias linfáticas, são vias lácteas. Não vias lácteas por conta da nossa Via Láctea, onde o nosso planeta fica, onde o nosso sistema solar fica, mas é porque são vias lácteas por onde passa essa linfa cheia de gordura. Então, esses ductos lácteos são extremamente importantes. Bom, eu terminei agora o íleo e esse íleo vai se juntar, então o finalzinho do íleo vai se juntar ao intestino grosso. Esta junção é uma junção que a gente vai chamar de iliocecal. Por quê? Porque o iniciozinho do intestino grosso, eu não tenho o intestino delgado aqui e o intestino grosso começando exatamente na continuação. Eu tenho uma bolsa em fundo cego, por isso seco, de fundo cego, do latim, uma bolsa em fundo cego aqui, e esse ducto mais fino do intestino delgado chegando aqui. Então, esse fundo cego é o início do intestino grosso. Então, o intestino grosso começa em fundo cego, e ele recebe aqui o intestino delgado. Então, essa é a junção iliocecal. A junção iliocecal, se a gente olhar aqui com mais, um aumento um pouquinho maior, apresenta pregas iliocecais que evitam o refluxo do bolo, do seco, de volta para o íleo. Então, mantém esse bolo num movimento único. De uma maneira geral, o que a gente pode falar do intestino grosso? Primeira coisa, ele vai seguir do íleo, como a gente viu, até o ânus. Então, ele é o intestino que faz essa comunicação, íleo-ânus. Ele é muito mais curto do que o intestino delgado.
se a gente tinha 3 a 5 metros de jejuno, 1 metro, 1,5 metro de ilho, aqui a gente tem em torno de 1,5 metro ao todo, do seco até o reto, tá? E é importante uma coisa, a gente aqui também tem absorção. E não é só absorção de água, antigamente a gente aprendia que só fazia absorção de água para formar as fezes. Eu tenho absorção de sais, eu tenho excreção de algumas substâncias, isso vocês vão ver lá na fisiologia. Mas o importante é que, nesse momento, eu tenho uma quantidade imensa de bactérias que estão, inclusive, me ajudando a digerir um monte de substâncias, como, por exemplo, os açúcares do leite também são digeridos, né, no intestino, e eu consigo fazer um monte de processos aumentando a massa desse bolo fecal, retirando sal e água, tornando esse bolo fecal mais denso, com um formato mais definido. Então, eu vou formando efetivamente as fezes. E como eu tenho uma quantidade imensa de bactérias, vocês vão ver que boa parte do volume das fezes não é apenas de alimento não digerido, é de bactéria mesmo. Então, eu estou eliminando bactérias. Por conta disso, ele tem proporcionalmente uma parede muscular maior, mais espessa do que o intestino delgado, porque ele tem que lidar com uma estrutura com uma massa maior. Ele tem um diâmetro maior. E as camadas de músculos vão ser apresentadas de uma maneira um pouco diferente. Então, além de eu ter o músculo liso formando o ducto propriamente dito, eu tenho 3 linhas longitudinais de músculos que ajudam a encurtar. Então, aquele ducto que é alongado durante o movimento daquele bolo fecal, ele encurta por conta dessas linhas de músculos, então isso ajuda a fazer a movimentação desse bolo fecal. São as chamadas tênias. Então, tênias são essas faixas musculares longitudinais que ajudam a encurtar o tubo e ajudam a movimentar as fezes. Então, além dessas tênias, eu tenho o resto da parede formada por músculo liso também, revestida por músculo liso. E esse músculo liso vai formar saculações. Então, a gente vai ver numa imagem agora que forma várias bolsinhas. Essas saculações são chamadas de áustros. A gente já vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Então, esse conjunto de 1,5 metro que tem diâmetro maior, que acumula mais gordura, eu já vou falar para vocês sobre isso, que tem vários apêndices de gordura em volta dele, do lado de fora, que tem uma camada longitudinal de músculos chamada de tênias, que é única do intestino grosso e que forma essas saculações, que também é uma condição, uma característica única do tecido grosso, vai ser formada por o início, chamado de seco, ou fundo cego. A ele está ligado o apêndice vermiforme, a gente já vai falar disso. O colo, então o colo é o tubo no seu maior tamanho, então nós vamos ver que o colo ou cólon é o tubo que vai dar uma volta. O reto, que é uma porção reta desse tubo, e o canal anal ou abertura anal, que é a abertura externa, para o meio externo desse tubo. Então, o que eu estava dizendo está representado aqui, ó. O ilho chegando no seco, eu tenho aqui a junção ilho-secal, aquelas pregas ilho-secais que evitam que o que foi jogado aqui volte para o ilho. O apêndice vermiforme está aqui pequenininho, depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. E eu vejo então agora a formação do colo, ó, colo ou cólon, se projetando agora para cima, na maioria das pessoas, a menos que eu tenha citos inverso, a
posição anatômica correta é o seco está posicionado do lado direito, embaixo, nessa região bem próxima da região inguinal. Então, eu tenho esse seco posicionado aqui, por isso que quem tem apendicite normalmente sente dor no flanco direito, que não consegue mover a perna. Conversem com alguém que já teve apendicite, perguntem se a dor não era do lado direito. Então, se a pessoa não tem inversão da posição dos órgãos, esse cólon ascendente, esse seco, está do lado direito e o apêndice vermiforme está do lado direito. Então, o que acontece? Esse seco se continua num cólon ascendente, porque ele vai agora subir, ele chega próximo do fígado e agora ele faz uma dobradura, uma flexura e se projeta de onde? Da direita para a esquerda. Então, eu tenho uma flexura e forma um cólon transverso, porque ele se posiciona de forma transversal no nosso abdômen. Ele cruza da direita para a esquerda. Cruzou para a esquerda, agora ele faz uma nova flexura e desce. Então, agora eu tenho o cólon descendente. O cólon descendente vai descer pelo flanco esquerdo e quando ele chega lá embaixo, próximo do ilho, ele vai fazer uma dobradura, ele vai fazer um S, então ele se dobra e se projeta bem central, em linha bem mediana no nosso corpo. Por quê? Porque agora eu tenho que ter abertura anal, e então a abertura anal é bem mediana na linha média do nosso corpo, então a abertura anal está ali. Para que eu chegue a isso, eu tenho que fazer essa dobradura, então essa porção do colo aqui tem um aspecto sigmoide. E agora ela fica reta. Então, esse é o reto. Seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto. Abertura, ânus. Então, vocês veem que ele simplesmente conta qual é a forma que ele tem. Ponto. E eu vejo que existem 3 linhas. Aqui eu vejo uma e por trás eu vejo outras 2. Vocês veem essas linhas aqui longitudinais no cólon? São as tênias. Então, as tênias são essas projeções, essas linhas de músculo que ajudam a encurtar o tubo. Então, isso ajuda a mover o bolo fecal. Além disso, a musculatura vai formando essas saculações, ó. Parece um monte de salsichas, né? Cada uma dessas saculações recebe o nome de áustro. Então, os áustros são essas saculações. Tanto é que na fisiologia existe um processo chamado de austração. O que é a austração? É o momento em que os áustros, principalmente do cólon descendente e do cólon sigmoide, fazem contrações em conjunto e isso move o bolo fecal de tal maneira que a pessoa sente aquela urgência de ir ao banheiro. Então, a pessoa vai ao banheiro porque existe a austração, que são essas contrações conjuntas dos áustros, preparando o intestino para liberar aquele bolo fecal. Existe ainda uma estrutura que aqui talvez nessa imagem não esteja muito clara, que são pequenos apêndicezinhos de gordura que do lado esquerdo são mais nítidos, tá? Bem mais nítidos do que no direito, que são apêndices de gordura e recebem o nome de apêndices epiploicos. No vídeo prático eu consigo mostrar para vocês. O que acontece com esses apêndices epiploicos é que os danados não são apenas uma gotinha de gordura, eles têm uma artéria e uma veia passando aqui dentro. E às vezes, por conta de um movimento muito grande do intestino, diarreias, por exemplo, eles podem torcer. Quando eles torcem, inflamam. E aí a pessoa tem a sensação de ter uma apendicite, só que não é do lado direito, é do lado esquerdo.
E aí a pessoa diz, nossa, tem uma apendicite do lado esquerdo, o que que é isso? Não faz cirurgia, tem que esperar passar. Torceu o apêndice epiploico e inflamou. A pessoa vai sentir dor, normalmente é tomografia ou ressonância que confirma a apendicite epiploica, e não é necessário fazer uma cirurgia. Mas é um mês e meio de dor, isso é bem incômodo, tá? Essa apendicite epiploica, então, ela não tem nada a ver com o apêndice vermiforme, é simplesmente a torção desse gominho de gordura. Vamos falar um pouquinho do apêndice vermiforme. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o apêndice vermiforme, no humano, até alguns anos atrás, não tinha função nenhuma. Se dizer para que serve o apêndice vermiforme a não ser dar apendicite, né? Inflamar e a pessoa parar numa cirurgia de emergência. Se descobriu bom, o que se sabe? Evolutivamente, se vocês olharem o apêndice vermiforme de um coelho ou de um animal essencialmente herbívoro, vocês vão ver um apêndice vermiforme gigantesco. Por quê? Porque ali estão as bactérias que produzem uma enzima chamada celulase, que degrada a celulose. A gente, não estou querendo fazer papos escatológicos, mas a gente se comer um milho verde, aquela casca do milho do jeito que entrou saiu. A gente não digere a casca do milho, tá? Então nós não temos a capacidade de digerir celulose. Então nós não somos animais essencialmente herbívoros. Nós não temos essa capacidade. Mas a nossa dentição conta que além de podermos comer carne, nós comemos vegetais e muito grão, né? Esses molares bem desenvolvidos funcionam bem para moer esses grãos. Então, o que acontece? Acontece que nós somos, biologicamente falando, onívoros. Nós comemos qualquer coisa, basicamente, né? Só que nós não temos a capacidade de digerir esta celulose. Então, para que serve um apêndice vermiforme nos humanos? Por que ele foi mantido nos primatas, de uma maneira geral? Alguns são essencialmente herbívoros, mas a maioria é onívora, tem uma alimentação do tipo onívora. Então, o que vai acontecer? Se descobriu que dentro do apêndice vermiforme existe uma reserva de bactérias. Então, quando tem um processo de uma infecção, uma inflamação intestinal e uma diarreia, no momento em que eu elimino muito líquido, eu elimino as bactérias todas, ou uma grande parte das bactérias que estava povoando internamente o meu tubo do intestino grosso. E essas bactérias são fundamentais para a digestão de um monte de coisas, para a formação do bolo fecal. Então, a presença do apêndice vermiforme permite que a gente tenha um repovoamento mais rápido, mais eficiente a cada vez que a gente perde a nossa aquela lâmina de bactérias que formam aquilo que a gente chama de flora intestinal. Então, primeira função, uma função de repovoamento da nossa flora intestinal a cada necessidade. Segundo, se vocês olharem, tem muitos vasos sanguíneos, muitos vasos linfáticos e não está representado aqui, mas tem muito linfonodo aqui em volta. Então, ainda não é uma coisa completamente definida, mas se acredita que o apêndice vermiforme também funcione como um mecanismo de compreensão imunológica ali, de conversa imunológica do nosso intestino com todo o nosso sistema de defesa. Então, ele teria uma função também como um alerta ou como um sistema de primeira defesa. Então, nós temos, como eu falei para vocês, a reserva para repovoar a superfície intestinal
e a função imune, mas ainda não está totalmente esclarecida. Eu comentei com vocês, então, sobre aquelas curvaturas do intestino grosso, então olhem agora como é que fica quando eu coloco todas as vísceras juntas aqui. Então, eu botei estômago, tá aqui, intestino delgado tá aqui, o íleo se encontrou com o intestino grosso, no seco aqui, junção íleo-secal, ó, aqui, cólon ascendente, primeira flexura, cólon transverso, segunda flexura, vem aqui para trás, cólon sigmoide, vem até o meio, reto e ânus. Então, vocês veem que existem essas curvaturas maiores do intestino grosso, muito mais marcantes que no intestino delgado, que parece todo um emaranhado aqui desse tubo. E o que é interessante, essa flexura à direita, ela se encontra, ela passa por trás do fígado. A flexura da esquerda passa anteriormente ao baço. O baço está nessa pontinha aqui. E quando eu vejo, então, o cólon descendente, o cólon sigmoide, olha só como encaixa-se, então, o reto e o ânus nessa porção bem mediana. Vocês veem essas gotinhas amarelas que aparecem aqui? Essa é a representação daquilo que eu comentei antes com vocês, dos apêndices epiploicos, que são muito mais definidos do lado esquerdo do que do lado direito. Quando a gente fala, então, no final da abertura, então essa porção reta final do intestino grosso é chamada de reto, né? E é ali que é feita a retenção das fezes, e o ânus que fecha e permite uma resistência para fazer a retenção das fezes ou a expulsão das fezes. Então, a contração conjunta do cólon descendente do cólon sigmoide permite então o esvaziamento desse cólon sigmoide desse reto. Normalmente, quando as fezes chegam no reto, existe uma percepção interna em que a gente passa a ter consciência de que a gente precisa ir ao banheiro. Tá? Aqui nós temos um conjunto de músculos que funciona como esfíncter. Nesse conjunto, a gente tem basicamente duas ações. O interno, quando recebe o contato desse bolo fecal, ele abre. Ali ele nos dá urgência. Opa, preciso ir ao banheiro. Quem segura tudo é o externo, que é consciente. Ainda bem para a nossa felicidade. Quando o bebê ainda não tem aqueles circuitos neurais formados, que nem a gente falou da deglutição, aqui também não está bem formado, o que acontece? O esfíncter interno percebe a presença do bolo fecal, ele abre. O externo, o bebê não tem aquele circuito neural ainda formado, abre e aí a criança suja as fraldas. Idem acontece quando a gente envelhece e perde esta função, a gente vai perdendo algumas funções neurais, inclusive esta daqui do esfíncter externo. Então, o interno se abre quando existe uma pressão dentro, né, da massa fecal querendo sair, mas o externo segura. Só que quando a gente perde essa capacidade porque a gente envelheceu e perdeu algumas das funções neurais, alguns idosos têm que usar fralda geriátrica exatamente por causa disso. É legal que vocês saibam pelo simples fato de que muitas vezes vocês vão acabar lidando com pessoas nessa situação. Ou às vezes uma pessoa fez uma cirurgia envolvendo o intestino, teve que cortar parte do intestino por um acidente, por uma doença X e não importa, eventualmente ela tem que fazer uma colostomia, ou seja, ela não usa essa região do ânus, ela tem que fazer uma abertura lá em cima, no cólon, e esse bolo fecal mais pastoso, menos formado, é jogado direto para uma bolsa, aquela bolsa de colostomia. Depois, se a doença passar, se a pessoa tem condição, é feita de novo uma cirurgia
e é reconectada essa porção do intestino. Então a pessoa tem que reaprender a defecar e a segurar as fezes. Então vocês veem que são processos que podem ser bastante complexos. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso se vocês tiverem alguma curiosidade. O que é interessante também é a presença de veias de um sistema venoso bem reforçado interna e externamente. Estas veias, quando elas formam varizes, elas acabam originando aquilo que a gente conhece como hemorroidas. Tá? Então, as hemorroidas nada mais são do que varizes dessas veias, essas veias aumentadas, e são muito dolorosas para quem tem, né? São muito dolorosas, muitas vezes podem sangrar ou podem gerar infecções. E existem inclusive cirurgias para tentar remover essas hemorroidas.